depois. Beleza, então. Vamos iniciar mais essa aula bem de resolução de exercícios, né? Um foco mais em escrever código do que qualquer outra coisa. Na apostila, eu coloquei aqui alguns diagramas de classe, né? Esses diagramas de classe, na apostila, não, perdão, na lista de exercícios, né? Eu coloquei alguns diagramas de classe. Esse diagrama de classe daqui é da calculadora. E a calculadora, eu tirei a ideia de um exercício que a gente tem na lista, né? Que é elabore um programa em Java que contenha 3 métodos que recebam 2 argumentos, double, e retornem a soma, o produto e a divisão de ambos. E aí, já que já vai fazer tudo, por que não fazer a subtração, né? Então, escrevi aqui alguns nomes. Os nomes podem não ser o melhor, né, que foram escolhidos, mas foi com carinho, né, foi de coração. Eu coloquei aqui inteiro para a gente ter alguns problemas, né, só por conta disso. Então, eu troquei um pouquinho lá, o da apostila fala para ser double, aqui eu coloquei inteiro. Por que eu coloquei inteiro? Para a gente ter problema aqui no dividir. O dividir tem que retornar double, né? Então, só para a gente lembrar esse pequeno problema. A gente tem lá o nosso método construtor, que tem o mesmo nome da classe. A gente tem aqui os métodos set, um para cada um dos nossos atributos. Então, a gente tem o primeiro número e o segundo número, número 1, número 2. Então, um set para cada um deles. E a gente tem um get para cada um deles. E aí tem as 4 funções, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, a gente pode ainda, se quiser, e eu acho que é até legal, por uma questão de experimentação, fazer aquele método mágico lá, o toString, para transformar aqui numa string, para a gente ver o que acontece aí. Né? Acho que fica bem bacana para a gente experimentar. Então, vamos construir esse cara daqui. Vamos começar lá por um arquivo novo, né? Então, vamos salvar esse cara. Calculadora é o nome da classe que é proposto. Lá uma montagem básica de como que ela vai ser, beleza? Olha lá, a gente já começou bem. Então, tá lá o nosso Public Class Calculadora. Ele fala isso daqui é representado, aqui, é representado aqui por essa parte de cima, né, onde tem o nome aqui que está em negrito no centro em destaque. Isso daqui é o nome da nossa classe, então calculadora. Como a gente está criando uma classe pública, ela deve ser salva dentro de um arquivo chamado calculadora.java. O menos aqui na frente do atributo significa que a gente está encapsulando. Então, aqui é a palavrinha mágica, né? Private, que vai mudar a visibilidade. Então, a gente está aqui tendo um modificador de visibilidade. O menos, então, representa o modificador de visibilidade private. E aí a gente tem aqui o número do tipo inteiro. Então, assim, a gente vai declarar aqui private int número 1. E a mesma coisa para o número 2. Então, a gente já fez aí a declaração dos 2 atributos privados do tipo inteiro, número 1 e número 2. Depois, a gente tem um método construtor, que se chama calculadora. Ele está aqui, ainda não coloquei nenhum valor nele, mas está ali. O que eu acho que é importante? A gente tem um problema na divisão, né? A divisão é algo bem complicado. Você não pode dividir algo por zero. Porque se você dividir alguma coisa por zero, vai dar probleminha. Nesse exato momento, só para que quando a gente cria isso aqui já não gere um problema lá na divisão de cara, eu vou colocar um valor diferente de zero para os meus atributos. Então, eu vou colocar 1, porque se você dividir por 1, não vai dar problema, né? E se multiplicar por 1, vai continuar numa boa, somar e subtrair não vai fazer diferença também para a gente. Então, vou chamar lá. Vou usar aqui a referência this, né, para o número 1, dizer que ele é igual a 1, e a mesma coisa para o número
2, dizer que ele também é igual a 1. Lembro que, se você não fizer isso daqui, eles vão começar com 0. É o valor padrão, default, né? Quando a gente está utilizando atributos de classe, né? Ou seja, quando a gente declarou aqui as nossas variáveis, esses atributos aqui da classe, eles têm valor padrão. Agora que já fizemos o nosso método construtor, a gente vai para os métodos setters e os métodos getters, que são os nossos métodos acessores, que dão acesso, né, ao nosso atributo número 1 e ao nosso atributo número 2. Então, a gente vai começar a montar. A gente tem aqui o desenho dele, ele fala, ó, tem o mais, então indica que esse cara aqui é public. Aí depois, o tipo de retorno dele é void, então aqui é void. O nome do método é set número 1 com N maiúsculo. Então, set número 1. E aí depois ele tem um parâmetro de entrada inteiro, né? Então aqui a gente vai ter uma variável inteira que a gente vai dar algum nome aqui para ela. Então a gente vai dar aqui um nome. E esse daqui vai ser o nosso método. Essa variável inteira aqui, normalmente é chamada de parâmetro de entrada ou argumento, né? Ou parâmetro de entrada, parâmetro ou argumento. Normalmente, quando a gente está falando de método set, a gente utiliza o mesmo nome do atributo que esse método está sendo vinculado, representado, né? Então, como eu estou setando aqui o valor do número 1, esse cara aqui eu vou chamar de número 1. Então, faz muito sentido fazer isso. Vou colocar lá aqui this.número 1, ou seja, o meu atributo, a minha variável que foi declarada aqui, que ela está como privado, ela vai receber o valor que foi passado aqui no parâmetro, no argumento do método set número 1. É isso daí. Então, a gente tem agora o nosso método set montado. Então, a gente tem lá que ele é público, ele é void porque ele não tem nenhum retorno, o nome dele, já que a gente está falando de um método para colocar valor dentro do atributo, inserir um valor dentro do atributo, ele é set, e o nome do atributo. Só que quando a gente juntou, para não ficar uma coisa difícil de ler, a letra que era minúscula passou para maiúscula para a gente poder juntar, né? E o atributo que a gente, o parâmetro de entrada, né, o argumento que a gente está utilizando aqui, o número 1, esse inteiro, é para fazer referência ao argumento, né, ao atributo que a gente está usando da classe, que a gente está se referindo. Então, a gente tem lá o argumento sendo passado para dentro do atributo. Então, o argumento número 1 está sendo jogado dentro do atributo número 1. E o modificador, né, esse modificador, não, essa referência disso, serve justamente para a gente fazer a referência a qualquer objeto instanciado a partir dessa classe. Então, eu não sei quais são os nomes dos objetos que a gente pode ter. Como eu não sei o nome, eu utilizo o this, que ele vai fazer a ligação com o nome do objeto que a gente criar, né? Então, sei lá, eu vou criar lá a minha calculadora, calcula tudo. Então, calcula tudo, ponto número 1. Então, é isso daí que ele vai enxergar, né? É assim que ele vai entender, que ele vai manipular. E aí vai conseguir fazer isso daqui. Então, o this é literalmente um apontador, né? Uma referência para o objeto que é instanciado a partir dessa classe daqui. Se a gente continuar, a gente vai fazer agora a mesma coisa para o número 2. Então, ele é um método público, ele não retorna nada, ele é o método set, então ele começa com o prefixo set. A gente está falando sobre o número 2, então, número 2. E a gente vai ter, então, um parâmetro de entrada, que também vai fazer referência ao atributo, né? Então, a gente vai fazer aqui esse parâmetro de entrada sendo referência ao atributo número 2. Se você me perguntar se pode ser outro nome, eu falo para você que pode ser qualquer nome. Mas é uma boa prática você seguir essas regrinhas de nomeação, né? Fica bacana. Aqui a mesma coisa, a gente vai colocar o nosso atributo número 2, recebendo o nosso parâmetro número 2.
Então, bacana que a gente pode usar o mesmo nome, então a gente não precisa ficar lembrando para quem que esse cara está fazendo, qual que é essa variável, o que, que ela está sendo ligada. Então, a gente sabe que são os mesmos nomes, facilita rapidamente aí a ligação de um com o outro, o entendimento do que está acontecendo. Vamos fazer agora, ainda dentro dos métodos acessores, os métodos getters, né, que vão retornar o valor que está dentro do atributo. Vamos ver aqui como que é a montagem de um getter. Ele tem um maisinho, olha lá, o mais, então ele é público. Então a gente vai ter aqui public. Esse daqui, ele é get número 1, abre e fecha parênteses, e o retorno dele é inteiro, porque ele vai retornar o valor do atributo número 1. E o nosso atributo número 1, ele é do tipo inteiro. Então, normalmente, é muito comum que o nosso método get do atributo que foi colocado como privado retorne o mesmo tipo do atributo. Normalmente é isso. É obrigatório? Não, não é obrigatório, mas é muito comum que seja dessa forma. Então, aqui ele vai retornar um inteiro, porque número 1 é inteiro. A gente vai utilizar o prefixo get para pegar, né, para retornar o valor que a gente quer, e também a gente vai colocar o nome do atributo que ele está representando, né? Número 1. Esse cara não tem nenhum parâmetro de entrada, não tem nenhum argumento aqui para entrar para dentro do método, então é só um abre e fecha parênteses ali. É necessário? Claro que é, porque isso daqui é indicação de um método. O método é representado pelo abre e fecha parênteses. Se tem ou não argumentos entre os parênteses, já é outra pegada e vai de cada necessidade, de cada implementação. Aqui, o que a gente precisa? Se esse cara daqui, esse tipo daqui é diferente de void, olha lá, aqui é void, aqui é diferente de void. Se é diferente de void, a gente precisa obrigatoriamente dar um retorno. Para tanto, a gente utiliza a palavrinha reservada return. E o que a gente quer retornar? A gente quer retornar o valor que está armazenado dentro do nosso atributo número 1. Então, a gente quer retornar o número 1. O valor que está dentro dele, a gente retorna. Uma cópia dele. Foi montado aí o nosso método get. Agora, também, a gente vai fazer o nosso segundo método get, que é para o número 2. Ele também é público. Ele faz referência a um atributo inteiro, então vai retornar int, prefixo get, e o nome do atributo é número 2. Então a gente coloca número 2. É um método, tem abre e fecha parênteses. Montamos o corpo. Se aqui é diferente de void, tem a palavra return em algum momento aqui, vai ter que retornar um inteiro. O que a gente quer retornar? O valor que está dentro do atributo número 2. Está aí, montado os métodos acessores, os setters e os getters da nossa classe. A gente já fez, então, a declaração da classe, a gente já declarou os atributos de forma encapsulada, a gente fez o nosso construtor, lembrando que o nosso construtor seta valores diferentes dos valores padrões. Temos aqui os nossos métodos acessores setters, para colocar o valor dentro do atributo, e os nossos métodos acessores getters, para retornar lá dentro da variável e trazer o valor para a gente ver o que tem lá dentro, né? Uma cópia desses valores para a gente ver. Então, os getters foram montados. A gente ainda tem mais alguns métodos que são propostos, solicitados aqui no exercício, né? Então, na atividade fala para criar um método somar, um outro subtrair, um multiplicar e um dividir. Vamos ver como que é a montagem desse cara. Ele tem um maisinho aqui, então esse método é público. Então a gente vai criar esse método agora. Então a gente tem métodos construtores, temos métodos acessores, que são getters e setters, e a gente pode ter outros métodos. Sim, a gente pode ter outros métodos. Não tem problema nenhum. Como eu disse, o somar ele é público por conta lá do mais, né? A representação. Esse somar daqui, ele retorna um inteiro. Então aqui é int. O nome dele é somar. E ele tem
um abre e fecha parênteses, ou seja, ele não tem nenhum atributo, nenhum argumento, nenhum parâmetro de entrada aqui que a gente vai precisar. Por que que eu não quero ter um parâmetro lá, somar, e passo os dois números, ele faz a soma para mim? Porque eu quero setar esses valores, né? Então, só por conta disso. Nesse caso específico, a gente quer retornar a soma, né? Você pode criar uma variável, né, somar o número 1 com o número 2, jogar dentro da variável e retornar a variável. Isso daí é algo comum, então int soma. Soma recebe número 1 mais número 2. Feito isso daí, a gente declarou, a gente pode retornar. Return soma. Então, a gente retorna a soma dos dois números. É uma boa prática fazer isso daí? Pode ser. Aí, se eu quiser retornar o número 1 mais o número 2, sim, você pode fazer. Como, por exemplo, a gente vai fazer agora no subtrair. Vamos fazer aqui public, ele é um método público, ele retorna um inteiro, o nome dele é subtrair, é um método que não recebe nenhum parâmetro de entrada, e a gente tem aqui, e por exemplo, eu poderia fazer return número 1 menos número 2. Posso fazer direto dessa forma. Isso daí fica muito, né, a gosto de cada programador. Quando você tem um cálculo mais complexo, eu acho que fazer da forma explícita é melhor. Por quê? Gera uma melhor legibilidade da resolução do cálculo, né? Agora, quando você tem uma conta simples, né, fica tranquilo fazer isso. Então, é muito, né, da experiência e do gosto. Fica aí à vontade para escolher como que você vai preferir montar. Vamos fazer agora o próximo é multiplicar. Então, vamos ver lá agora, ele é público, ele retorna o inteiro, o nome dele é multiplicar. Uma coisa que eu gostaria que vocês percebessem também, eu poderia chamar esse método de, sei lá, de M de multiplicar? Poderia. Ou P de produto? Poderia. Mas é uma boa prática usar nomes significativos. Então, como a gente está começando agora, eu sei que parece, né, dá aquela preguicinha de escrever. Não tenha preguiça de escrever, você deve, a sua vida é digitar. Então, pense nisso daí, né? O objetivo seu é ser programador, então você vai digitar pra caramba, né? As IDEs, elas são muito bacaninhas. Depois que você digitou uma vez, você vai poder reaproveitar isso daí, normalmente lá com os atalhos Ctrl barra de espaço, ele abre um complemento para você, né? Então, as IDEs de produção, né, que você vai trabalhar para desenvolvimento em si, e não, né, as nossas ideias aqui de estudo, elas são bem bacanas, ela tem lá vários esquemas de complementar tudo para você. Então, não tenha preguiça de colocar esses nomes significativos, acostume-se a colocar estes nomes mais significativos, fará muito bem na sua vida profissional, né? E um próximo passo, num futuro, eu recomendaria começar a escrever em inglês para facilitar a tua vida. Por que que você escreveria isso aqui em inglês? Quando você coloca em português e coloca esse código no GitHub, normalmente só pessoas que conseguem ler português vão entender ali o significado dessas palavras. Quando você coloca em inglês, a língua é universal, o mundo todo tem essa língua daí como padrão para se comunicar, né, entre os diversos povos, e aí facilita para quem vai ler. Se é um cara aqui no Brasil, ele vai lá dar uma pesquisada rápida, ele consegue ler em inglês rapidamente lá, sei lá, se estiver usando um Google da vida, né, um Google Chrome, tem lá o conversor direto, né, o tradutor direto, ele clica lá, seleciona o código lá no GitHub e ele já mostra a tradução, ou ferramentas de tradução, joga aí num translator da vida qualquer, e aí você já vai ter o resultado. Mas
teu código fica visível para mais pessoas que somente pessoas com língua brasileira, língua portuguesa, perdão, língua brasileira fica feio, né? Língua portuguesa, né? Então facilita bem isso daí. É um outro ponto que eu recomendaria pensar com carinho, viu? Mesmo que, se você tenha dificuldade com o inglês, você colocar um comentário na frente depois com a tradução em português, para facilitar para você, né? Ou um comentário antes do método, qualquer coisa desse tipo daí pode te ajudar bastante, mas é uma boa ideia pensar em desenvolver inglês. Vou fazer aqui, né, o nosso return, ele vai retornar o produto dos dois números, então, número 1 vezes o número 2. Tá aí, bonitinho, ele vai retornar. E aí vem a brincadeira que eu queria, né? O dividir. O dividir, ele tem lá, que ele tem um maisinho, então ele é público, só que ele é double. O retorno dele é double. Ele vai retornar aqui um double. O nome dele é dividir, abre e fecha. E aí a gente vai ter o nosso return. E aí o que que acontece? Por que que ele é double, né? Porque, por exemplo, se eu dividir 4 por 2, a resposta é 2. Perfeito, é isso mesmo. 4 dividido por 2 é 2. O porém é quando você dividir, por exemplo, um 5 por 2. 5 dividido por 2 vai dar, se você tiver os dois valores inteiros, ele vai dar 2 de resposta, não 2,5. Por isso que você tem a conversão para double aqui. Você converte aí a resposta para double, justamente para você poder ter o 2,5, porque senão você só vai ter respostas inteiras, né? Aí vai ficar meio estranho. Então aqui a gente vai fazer uma conversão. Double número 1 dividido por número 2. Não estou implementando nenhum teste para verificar aqui se a divisão por zero. Por enquanto, nada. Só estamos brincando aqui de fazer uma brincadeirinha bonitinha aqui, que eu acho que fica legal. Olha lá. Acho que fica bem interessante isso daí por enquanto. Aqui a gente já vai obter uma resposta correta. E aí, vamos testar esse cara, vamos ver o que acontece, né? Então, eu tenho agora montado aqui, tudo bonitinho, a gente tem lá uma classe chamada calculadora, com 2 atributos privados inteiros chamados número 1 e número 2, um método construtor que seta valores diferentes do padrão, né? A gente está colocando o nosso próprio padrão, então todos os dois atributos vão iniciar com valor 1. Os métodos assessores de entrada, chamados setters, né? Set número 1 e set número 2, está aqui bonitinho. Os métodos assessores de retorno, né? Que são os gets ou getters, né? Então temos aqui os métodos getters, get número 1, get número 2. E a gente fez mais 4 métodos, né? O somar, que retorna o inteiro, subtrair também retorna o inteiro, multiplicar também retorna inteiro, e o dividir, ele retorna um double, né? E a gente sabe por que precisa retornar double. Porque às vezes a divisão entre dois inteiros não dá inteiro, pode dar um ponto flutuante. Por isso a gente está retornando double. Vamos experimentar compilar esse cara compilado. Deu tudo certo, gerou o arquivo, está tudo bonitinho, o arquivo foi compilado. A gente precisa testar. Vamos criar uma classe para testar a nossa calculadora. Então vamos fazer aqui uma classezinha só para testar. Salvar esse cara daqui como usa calculadora. Usa calculadora. Nosso usa calculadora. Vamos fazer umas brincadeirinhas um pouco melhorzinha, né? Vamos importar aqui um java.util.scanner. Importamos um scanner. Desculpem. Importamos um scanner. Vamos agora criar um scanner para leitura de um número para a gente poder manipular. Agora, scanner, leia, igual. Agora a gente sabe que a gente está declarando uma classe scanner, um objeto que a gente está chamando de leia. Estamos instanciando com o operador new,
chamando o construtor scanner, e esse construtor tem o parâmetro de entrada system.in, a entrada do sistema. Então, a gente já sabe algumas coisas legais, né? Agora faz mais sentido isso daqui, né? A gente já criou lá nosso objeto de leitura leia, e eu não sei se vocês perceberam já, né? Mas eu sempre falo isso daí, ó. Então vamos usar o nosso objeto de leitura leia. Se vocês não perceberam, eu acho que agora vocês já vão ter noção. Eu sempre falava isso daí já para fazer alusão, que isso daqui é um objeto. Então não é uma variável, não é sei lá, um qualquer coisa aí que você pudesse imaginar. Eu sempre tentei usar o nome correto, sem dar muitos detalhes, né? Porque é aquele padrão confia no pai e vem comigo, tenha fé, né? Então, agora você já sabe que eu falava o objeto de leitura, né? O objeto de escanear, né? O objeto scanner chamado leia. Então, tá aí o porquê que eu falava dessa forma. Agora a gente vai fazer aí uma brincadeirinha. Vamos solicitar a entrada de dois valores e a gente vai jogar isso daí dentro de um objeto criado a partir da classe calculadora, e aí a gente vai imprimir as saídas, né? Vamos ver o que acontece. Então, por exemplo, né? Vamos ver aqui uma brincadeira. Calculadora, chama ela de calc, igual new calculadora, abre e fecha, que é o nosso construtor. Não tem parâmetro nenhum de entrada. Agora, eu queria ler dois números. Então, vou declarar aqui int, vou chamar de N1 e de N2. Agora, a gente vai começar a solicitar isso aí para o usuário. Vamos mandar uma mensagem para o usuário, systemout.print, e a gente vai dar uma mensagenzinha para o nosso usuário. Entre com um número inteiro. Então, ele já sabe que vai ter que digitar um número inteiro. Então, nossa variável N1 inteira vai receber o nosso objeto de leitura leia, ponto, seu método nextInt de leitura de inteiros. E aí, beleza. Agora, ó só que legal, vou repetir o processo para o número 2. Então, entre com outro número inteiro, esse cara vai ser o número 2 e a gente vai ter os dois números daí montadinhos. Vou declarar também uma variável opção e a gente vai montar uma brincadeirinha, fazer um menu, né? Vamos fazer uma brincadeira um pouco mais bonitinha. Vamos ter aqui um menuzinho com do while, né? A gente vai fazer aqui uma impressão. Acho que ficou legal. A ideia aqui a gente pode colocar lá selecione a operação e vamos desenhar as operações aqui que vão ser possíveis, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, opção 5, sair. Opção 4, opa, seguir o padrãozinho. Opa, opa, opa. E Cristóvão, difícil de digitar hoje, enfim. Quer que pule de linha aqui. Era esse daí o objetivo. Acho que bacana.
e esse cara aqui. E agora, opção vai ser lido agora, né? Então, objeto de leitura leia, ponto, método de entrada de inteiro next int, e eu vou ler lá um número inteiro. E aí, beleza, a gente vai fazer uma brincadeira, vou utilizar o switch mesmo. Opção, se a opção que a gente quiser aqui, se o valor dela for 1, ele vai chamar somar aqui de alguma forma. Então, vamos fazer aí todas as opções. 1, 2, 3, 4, opção 5 e default. Então, aqui, default, com D minúsculo, pelo amor de Deus, Cristóvão. Aqui, opção 5, opção 4, opção 3, opção 2. Aí agora a gente pode fazer aqui a impressão de cada uma delas, né? Então, fica bem bacana essa possibilidade. Então, fazer aqui um system.out.print ln calc.somar. E a mesma coisa eu vou repetir aqui para os próximos. Vou chamar aqui para cada um deles, né? Vou chamar aqui para cada um deles. Esse aqui eu vou dar uma mensagem. E esse aqui também eu vou dar uma mensagem. Então, aqui é a diferença entre eles. Então, subtrair. Multiplicar. Dividir. Fim do programa. Opa. 1, 2, 3, 4. Eu fiz errado aqui. Fiz errado. Repeti. Filha da mãe. É. Erros que o Cristóvão comete sempre, né? Digita tudo errado e seja feliz depois corrigindo a caquinha que você faz. Senhor, você é professor, você é formado em corrigir coisa. Se você fizer certo. Você é formado em corrigir coisa. Ai, 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 ai. Tá gravando, né? Beleza. Essa daí vai ficar para posteridade, né? Perfeito. Não podia perder essa. Ficou gravado para posteridade. Perfeito. Senão eu ia pedir para gravar. Muito boa, muito boa. Vamos ver aqui. Ele vai repetir enquanto opção não for igual a 5. Enquanto a opção não for igual a 5, ele repete. Acho que isso daqui deve ter resolvido, né? Agora os traficantes aqui dispararam fogos indicando que chegou vacina. É produto agora, não é mais droga, é vacina. Chegou ou desviaram?
Roubaram, né? Lembra? Você não viu ontem? Roubaram armado lá, foram lá e roubaram vacina. Aí estão disparando fogos agora. Eu acho que é assim que eles estão vendendo a nova droga. Bora lá então, né? Aqui eu montei lá uma classe para testar, a gente importou. Vamos ver, se vocês acharem que tem algum problema, me avisem, por favor. Fiz lá a declaração de um objeto para a gente ler, né? Do tipo scanner, então aqui tem o nosso leia. Fiz a declaração de um objeto do tipo calculadora para a gente poder usar. Declarei 3 variáveis, N1, N2, número 1 e número 2, para que possam receber os números. Opção, para receber a opção do nosso menu. Pedi para que entrasse com os dados, então entrou com os valores aqui. E depois a gente já fez a brincadeira aqui, um menuzinho para ficar repetindo, né, as opções, né? E aí poder selecionar se é somar, subtrair, dividir, ou senão ele pode até sair, né? A gente fez lá o menu chamando cada um dos métodos e já era. Tá tudo bonitinho. Se tudo correu bem, é isso daqui. Compilando, você vai ver que tem um problema em algum lugar. É somar, né? Não é soma, é somar. Vamos ver, somar. Agora, beleza, deu tudo certo. Escreve certo, normalmente funciona, né? Então, olha lá, entra lá com o número inteiro. Por exemplo, vamos pegar lá 5 e outro número inteiro, 2. E aí eu quero ver a soma de 5 com 2. Você vai ver lá que vai dar 2. E aí você fala, 2, ué, 5 mais 2 deu 2? Tem alguma coisa errada. Aí você fala assim, eu quero ver então a diferença entre eles. 5 menos 2 deve dar 3, né? Então, vamos ver lá a subtração. Deu 0. Aí você pede para ver o produto entre eles, né? O produto deles é 1. Vamos dividir esses caras aqui para ver então. Vamos lá, 4. Deu 1. Vou sair, vou digitar aqui 7, por exemplo. Opção inválida, ele volta ou sair, fim do programa, beleza, funcionou. Aonde está o problema? É uma pergunta mesmo. Aonde está o problema? Como é que é, senhor? Você não viu as respostas lá que deram? Deu uma resposta meio estranha. Não percebi. O somar... não tem que setar os valores lá para poder dar o resultado certo? Perfeito, Maicão. É isso mesmo. Em nenhum momento a gente passou os valores para dentro do nosso objeto calc, né? Então a gente precisa fazer com que, em algum momento, calc.set número 1 receba o nosso N1. E a mesma coisa a gente tem que fazer para o número 2. Ele tem que receber o número 2. Então estava faltando isso daqui. Feito isso daí, tá tudo belezinha. Bem observado. Isso mesmo, Maicão. Faltou esse detalhezinho daí. Então, tomar cuidado com esses detalhes de implementação, né? Você poderia já colocar aqui um calc.set número 1 e aqui dentro colocar um leia next int? Pode sim. Você poderia, por exemplo, fazer dessa forma, só para você ver. Você não precisaria da variável, né? Vou deixar isso aqui comentado, né? Só para ficar aqui o comentário. Você poderia fazer isso daqui, ó. Não tem problema nenhum, também funciona. Então, você está passando um número inteiro dentro ali do parâmetro de entrada do set número 1. Tá tudo ok, ali vai funcionar também. Então, pode fazer dessa forma, e aí você não precisaria disso daqui. Ou você tira o comentário dessas duas linhas e comenta essa daqui, né? E aí vai funcionar. Tanto faz, a opção aí é de cada um. Então, fica daí a exemplificação. Quando que eu devo de utilizar, né, essa declaração de variável aqui, né? Eu declaro uma variável para receber um valor e depois eu faço o set. Quando você quiser utilizar esse valor para outra coisa lá na frente. Senão, você já pode utilizar direto aqui. Mas e se eu quiser pegar o número 1? Você tem o método get. Então, você pode fazer lá um calc.get número 1, abre e fecha parênteses, você vai ter aí o valor que foi passado para o número 1. Também poderia pensar dessa forma, daí fica bem bacana. Então, aqui compilando para a gente ver. Compilou bonitinho. Rodando. Agora, se você passar o valor 5 e o valor 2, vamos ver a soma. A soma de 5 com 2 é 7. Subtração, 5 menos 2 vai dar 3. Vamos ver aí o produto, né? Vamos multiplicar os dois. 5 vezes 2 vai dar 10.
vamos ver a divisão de 5 por 2. 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, belezinha, funcionando o nosso programinha aí de calculadora. Parece uma idiotice ter que fazer, mas muda alguns detalhezinhos. E esses detalhes, por exemplo, de criar o nosso objeto, setar o valor dos atributos, chamar os métodos depois. Então, são esses pequenos detalhes aí que tem que ser pontuados e lembrados, né? Se você conseguiu perceber e lembrou disso daí, parabéns, era isso que a gente precisava, era isso que a gente queria. Então, bem bacaninha a nossa ideia. Sir, Diga. só perguntando, se não seria mais legal, por assim dizer, colocar, sem o texto, colocar 3 scanners seguidos, aí você digitaria o primeiro número, espaço, o sinal mais, menos, asterisco e barra, e depois outro número, aí quando você desse um enter, já enviaria as 3 e já... Pode, sem problema nenhum. Seria mais legal. Funciona numa boa, sem problema. É totalmente possível, é só colocar os três leitores lá. Eu, pessoalmente, ainda falo para você, crie 3 leitores para ler com Next, né? E aí depois você converte os números, porque senão você vai ter probleminha lá com o mais, né? Faz sentido, né? Faz sentido. Fica bacana fazer uma calculadora dessa forma. Esse daqui é a implementação básica, né? Só para a gente brincar de fazer aí a utilização do método toString, que a gente não utilizou ainda ele hoje, né? Como que a gente poderia fazer para implementar aqui um toString, por exemplo, né? Sei lá, eu queria fazer aqui todas. Então, esse cara passa a ser 5 e esse cara passa a ser 6. A gente vai ter mais uma linha aqui. Esse cara virou 6. Repete 1 aqui. Esse cara aqui 5, esse cara aqui 6. E aqui a gente vai ver como imprimir todas. Vou deixar sem acento para não dar problema de conversão depois. E aí, como que você pode fazer agora, né? O que você vai fazer aqui, né? Sei lá, eu queria fazer algo desse tipo. Imprimir a nossa calculadora, pá, mandar a bala ali para a gente ver aí todas as operações. Então, seria isso daí o meu objetivo, né? Algo assim. Só que se eu fizer isso dessa forma, vai funcionar? Vai, compilou aqui, belezinha, tudo certo, rodou, vou lá entrar com o meu 5, com o meu 2, agora tem lá todas as opções, coloco o 5, e aí ele mostra todas. E aí ele mostra calculadora arroba um número, e aí ficou meio esquisito. E aí lembrando o que é isso daqui? É a chamada do método toString da classe Object. E aí o que ela faz? Ela traz para a gente a calculadora, que é o nome da classe, que o nosso objeto calc pertence, arroba, e o hashcode que representa o nosso objeto calc. Então é isso daí que está sendo retornado ali. E não é isso que eu quero, eu queria que ele trouxesse todas as informações. Já que eu quero que aconteça isso, eu tenho que reescrever o meu método toString. Então vamos refazer aqui o método toString. O método toString, ele é bem bacana, bem interessante para a gente utilizar. Ele é o método que converte, né, uma classe em string. Então a gente vai pegar um objeto de uma classe, né, em string. Então a gente está convertendo tudo que a gente está fazendo em texto. É isso daí. A gente está transformando o nosso objeto numa representação textual. Ele, na verdade, ele não pertence à nossa classe, ele pertence a uma classe que fica acima da nossa, né? Que é a classe Object. Para que isso daí tenha uma referência que ele não pertence à nossa classe, porque ele tem lá uma mágica por trás, que eu gosto de falar, né? Que como assim eu sei que se eu escrever toString lá, o toString ele converte para string, né? Alguma coisa foi feita para ter essa representação.
Então, essa alguma coisa que foi feita, eu estou me reaproveitando. Só que eu não quero que saia o nome da classe arroba um número hexadecimal. Eu quero que saia o que eu quiser lá, né? Eu quero escrever meu próprio texto. Então, a gente vai reescrever esse método chamado toString. A anotação, existe então um termo técnico chamado annotation, uma anotação dentro do Java para dar, né, ciência para ao nosso compilador Java que aquele método não é nosso, ele pertence a alguém lá e a gente está reescrevendo, fazendo uma modificação interna ali no código dele. Tem lá um @override. Então você escreve lá @override. Quando você colocar o método, e aí ele tem que ser exatamente igual. Ele é public, ele retorna string, só colocar um pouquinho mais para cima, né? O nome dele é toString. Ele tem um abre e fecha parênteses, não tem parâmetro de entrada, e agora a gente vai fazer aqui ele retornar uma string qualquer. Então, ele vai retornar aqui uma string qualquer, e isso daí vai ser a forma de representar o nosso objeto, né, de forma numérica, né? Então, assim, de forma textual, perdão. Nosso objeto ser representado de forma textual. E aí você inventa o que você quiser, entendeu? Você vai escrever aqui da forma que te interessar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, número 1. E aí eu quero juntar com o número 1. Depois colocar aqui, ó. Número... Opa! Putz, grila, hein? Número 1. Legal, só que eu quero mais. Eu quero juntar isso daqui com outras coisas. Então, vou colocar mais e eu vou juntar com o que eu quero. Então, aqui eu vou começar, então, escrevendo lá o que eu quero. Por exemplo, quero colocar aqui o número 2. Juntar com o número 2. Colocar um mais. Colocar aqui soma. Chamando o método somar. Vou colocar aqui diferença, que nem eu escrevi lá no outro, né? Eu escrevi soma, diferença. Chamando aqui o subtrair. Barra N produto. Chamando, né, o multiplicar. E aqui eu tenho a divisão. Chamando aqui a divisão. O dividir, né, o método dividir. Eu acho que fica bem bacana essa saída daqui. Então, a gente vai ter exatamente isso. Como eu tenho toque, todo mundo sabe que isso me incomoda pra caramba. Eu deixo claro que não tenho saída se eu não fizer isso, eu não durmo direito à noite depois. Então, eu estou fazendo aí um alinhamento para ficar um pouquinho mais bonitinho. Vamos ver o que acontece agora, né? Se isso aqui compila, se está tudo certo. Então, compilou. Sim, funcionou. Beleza. Vou rodar minha classe. Vamos ver agora. Entrei com o 5, entrei com o 2, e agora eu mando ele executar todas. E aí ele coloca aqui, todas as operações. Número 1, número 2, soma 7, diferença 3, produto 10, divisão 2,5. Olha aí que bonitinho. Então vou dar um zoomzão aqui para que vocês possam ver. Olha lá, que legal a saidinha que ficou, né? Então, ele vai lá, selecione a opção e ele vai lá todas as operações e mostra para mim todas as operações. Ficou bacaninha. Também é uma possibilidade na utilização aí do toString, né? O toString pode ser utilizado para uma brincadeira desse tipo, para facilitar a vida. Então, a gente, na nossa classe, a gente colocou um toString. O toString, ele não pertence a nós, ele pertence a uma classe superior chamada Object. Então, para que o nosso compilador Java saiba, né,
que isso daqui não nos pertence, que na verdade é uma classe mágica lá do object, a gente coloca essa anotação, a anotação começa lá com arroba, então arroba override, então o Ozão maiúsculo, override, tudo juntinho. Então, lá bonitinho, override, ele vai saber que a gente está modificando o conteúdo do método toString. O método toString ele é público, ele retorna uma string, o nome dele é toString, e ele não tem parâmetro de entrada. Nós não temos direito de modificar isso daqui. Então, esse daqui é o padrão dele. Se modificarmos, por exemplo, eu quero que agora ele passe um parâmetro para o meu método toString, não pode. Ele deixa de ser o seu toString, entendeu? Então, isso daí é uma coisa importante. Ele deixa de ser uma sobrescrita e ele vira um método que você criou na sua classe para que você utilize da forma que você quiser. Ele tem, então, essa obrigatoriedade de ser escrito desta forma daqui, né? Então, isso aqui se torna a parte obrigatória. O que você vai retornar tem que ser string, né? Não precisa, né, ser desse jeito, você pode desenhar da forma que quiser, né? Fazer aí o projeto, desenhar, fazer gráfico, o que você quiser, desde que seja uma cadeia de caracteres, uma string, tá tudo certo o retorno, sem problema nenhum. Eu acho que ficou bem legal agora esse nosso método, ele funcionou muito bem, e eu acho que ficou bem bonitinho a forma com que a gente montou nossa calculadora. Implementações à parte aí, você pode, né, com essa classe, você pode implementar de várias e várias formas. E aí você desenha a forma com que você quer que ocorra isso daí. O Felipe deu uma ideia bacana de fazer aquela famosa calculadora textual, né? Que aí você escreve uma expressão e ele decompõe a expressão e gera toda o resultado para você já de antemão. Fica bem bacana também, mas é gosto do freguês, né? Fique aí à vontade para fazer o que for necessário, a forma que você quiser. Beleza? Temos aí então a resolução de um exercício. Espero que vocês aproveitem essa resolução, o entendimento de como a gente fez para resolver as demais. Temos mais outras aqui. A gente resolveu o exercício 2 da lista, tem o exercício 1, que é uma classe que representa uma pessoa, né? Então aqui a gente tem a representação de uma pessoa, ela tem um método diferenciado aqui, que é o faz aniversário. O faz aniversário, ele recebe um booleano para dizer se a pessoa faz aniversário ou não. Se ela faz aniversário, a gente incrementa 1 na idade, né? Então, tá aí a funcionalidade desse método. Temos a representação do ano, do número, que são os exercícios, né? Tem calculador, ano, número, são as representações dos exercícios. O único que não foi representado aqui, foi o último, que é elabora um programa em Java que imprima todos os números primos entre 1 e 10.000. Então, o objetivo é você criar uma classe para representar um número primo. E aí você chama ela no teu programa principal, lá passando esse valor aí, esse primo, e chamando o método para dizer se é primo ou se não é primo. Então, é o único que não foi. Então, a gente tem aí todos os exercícios até o slide, cadê? 14. Então, até o slide 14 tem ali nas listas a representação. Beleza? Se ficou alguma dúvida ou tiverem alguma pergunta, só fazer. Estou à disposição.